Otomá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Xangô abençoe os meus mais novos, a bênção dos meus mais velhos. Mais uma vez passando para deixar um videozinho aqui curto para vocês. É um vídeo que talvez vai gerar também polêmica, mas nós estamos aí para isso, né, irmãos? Para debater, conversar, falarmos sobre o nosso culto. Seja orixá, seja inqui, seja vodum. Irmãos, deixem um like lá, o joinha, deixem seus comentários, se inscrevam no meu canal. Dê uma força também para o canal do Pai Ribamar de Airá, excelente sacerdote, muito sábio. Irmãos, passamos para deixar uma questão aqui curta, pequena, mas polêmica, né? Sobre a mistura dos cultos. Sabemos que temos aqui, quando falamos de candomblé, 3 nações, né? Vamos dizer assim, 3 nações que vieram da África e montaram aqui o culto aos seus antepassados. Dentre os principais, né, temos aí o Nação Angola, que foi uma das primeiras que chegaram no Brasil. Muitos falam que o Queto predomina, tudo bem, mas quem chegou primeiro foram os irmãos de Angola, né, não foram para Salvador, foram para o litoral do Pernambuco, Paraíba, Alagoas ali, onde os negros foram trabalhar nos canaviais. Né, então o primeiro culto, né, um dos primeiros cultos a serem trazidos da África para cá foram o culto aos inquices. Depois vieram os Jejumari, vieram o povo de Queto, etc, etc, o Efon, o Euê, o povo Jexá. Mas falando dos 3 principais que são mais cultuados, mais lembrados, né, com relação aos antepassados, são os Jejumari, Quetu e Angola. Nós sabemos que com o passar do tempo houve um pouco de mistura entre esses cultos, né, ou essas culturas, Angola, Queto e Jejumari. Algumas coisas utilizadas num culto foram migradas para outros, até pelo fato de alguns sacerdotes começarem suas obrigações numa nação, depois migraram para outra, ou estarem trocando conhecimentos e acabaram misturando um pouco, né, o que era, vamos dizer assim, permitido, era aceitável e tudo bem, só que começou a extrapolar demais. Hoje muitos se perdem, já não sabem o que pertence a um culto ou o que pertence a outro culto. Digo isso porque, irmãos, tanto nomenclaturas como objetos, como os rituais, né, que se usam numa nação, estão se usando em outra, até cantigas também, e estão confundindo a cabeça dos neófitos. Eu sei que existem certas coisas, né, que acabaram sendo divididas aqui no Brasil porque os negros não tinham como ter acesso a certas coisas, então o que se usava num culto se usava em outro. Porém, existem coisas que não deviam ter sido misturadas, né? E se foram, devem ser bem explicadas a porquê de cada coisa, porque foi utilizado tudo mais. Porque muitas pessoas veem certos elementos, certos rituais, como uma coisa normal e surge até discussões, né? Por dizer, não, isso aqui pertence ao meu culto, sim, não, mas isso aqui veio de culto A, não, isso aqui é do meu culto, você que está usando. Na verdade, irmãos, é só estudar, só pesquisarem, né? Vocês vão chegar à conclusão que muitos estudiosos chegam. Como eu cheguei a muitas conclusões depois que eu comecei a pesquisar, estudar religião, sem me preocupar muito só com é assim, pronto, acabou, é desse jeito que eu aprendi, vai continuar sendo dessa forma. Não, temos que buscar conhecimentos. Digo isso porque, irmãos, a gente vê muitas coisas assim acontecendo em certas nações, nações que eu me refiro aos cultos, né, que não pertencem àquela nação. Por exemplo, vamos começar aí pelos dialetos, né? O dialeto Yorubá é usado pelo povo Queto. O dialeto Kibundo ou Kikongo, pelos irmãos da nação Angola. Só que a gente vê muito aí irmãos da nação de Angola usando o dialeto Yorubá. Usando o dialeto Yorubá. Aí eu pergunto a vocês, irmãos, tá correto? Tá correto usar o dialeto Yorubá? Colocando em crise na sala com cantigas de orixá. Se assentando e base de orixás, para quem é iniciado em Kiss. Aí usa assim, mas eu usei lá o fundamento de Queto, mas tirei na sala o fundamento de Angola. Peraí, mas você está tirando o orixá ou em Kiss?
Aí usando os rituais de Queto na nação de Angola e vice-versa. Ensinando o neófito rezas, né, da nação Angola, mas se rezando coisas da nação Quetu na sala. Tirando o Runcó, da forma que se tira no Queto, e não os digênicos que se tiram da forma de Angola. E se intitulando a pessoa iniciada em Nkosi, mas ele é do Ogum. Se intitulando, né, eu sou de Xangô, mas saindo na sala como Zaze. Ou seja, estão dizendo que é a mesma coisa. E não é, irmãos, não é. Não é. Vodum não é Inquice. Inquice não é orixá. Energias diferentes, né? Ou melhor, ancestrais diferentes, né? Línguas diferentes, cultos diferentes. Mas eles dividem ou compartilham da mesma energia, do mesmo elemento. Fogo, água, não. Eles podem até compartilhar do mesmo elemento, mas são ancestrais totalmente diferentes. Cada um teve o seu Itã, sua lenda, sua história. Matamba não é Oiá. Zaze não é Xangô. Angorô não é Dambê, Bê, nem Becém. E muito menos Oxumaré. Agué não é Ossã nem Catendê. Podem compartilhar do mesmo elemento, folha, ensabas, euês, mas não se trata do mesmo ancestral. Tem seus ritos diferentes, suas formas diferentes de serem cultuados, seus assentamentos diferentes, seus dialetos diferentes. Agora eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu sou Tateto Mutalejangue, Mutalambiri, Mutalambedi de Odé. Peraí, Tateto Mutalambedi de Odé? O Mutalangerê, o Mutalambeinã de Odé? Se é Tateto, Tata, pai, na nação de Angola. Ou então muitos dizendo assim, eu sou babá, já vi. Sou babá Zaze de Xangô, peraí. Se você é babá de Xangô, ok. Mas se você é Zaze, o nome que é dado a um ancestral ou antepassado da nação de Angola. Então você não é babá, você é tata. Então vocês veem como as coisas misturam. Eu sou Yamatamberê de Oiá. Peraí, Matamberê de Oiá, então eu sou Mameto Matamberê de Oiá. Então vocês viram como misturam tudo? Mameto é o nome que se dá à mãe da nação Angola. Mas para quem é iniciado de Matamba, como a pessoa mesmo diz, que se é iniciado de Oiá, é Iá. Muitas pessoas dizem, sou iniciado em Nkosi, eu sou babá de Ogum. Aí, mas tá, se iniciou em que nação? Em Angola. Mas você é de Ogum ou você é de Nkosi? É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ogum é Ogum, Nkosi é Nkosi. Então, todas essas coisas, irmãos, que confunde a cabeça dos neófitos ou de quem está chegando agora, né? Quem não conhece. Aí vê Zaze dançando Alujá. Zaze não dança Alujá. Alujá é um toque da nação Quetu. Aí vê cantando cantiga de Xangô para Zaze. Aí vê tocando agueré, cantando cantigas de Odé para Muntacalambô, para Cabila. Então, todas essas coisas o sacerdote precisa ensinar corretamente, ou de repente o sacerdote precisa aprender, né? Porque às vezes o próprio sacerdote não sabe o que é certo e o que é errado, porque já aprendeu errado. Você está julgando os meus iniciadores, meus sacerdotes, não estou julgando ninguém. Só estou dizendo que precisa. Tudo vocês precisam estudar, pesquisar, ver o que é correto, parar um pouco esse negócio de se misturar. Você não pode recolher num fundamento e sair em outro. Aprender uma coisa e fazer outra. Eu até marquei uns nomezinhos aqui para vocês entenderem bem. Olha, Oxum. Eu já vi em Nação de Angola muitas pessoas cantando para Oxum. Oromima, Oromimaió, né? Oro, Emakura. Ou seja, cantando cantigas do dialeto urubá, de Queto, ainda saudando Oxum, cantando para Dandalunda. Tá errado? Tá errado. Dandalunda não é Oxum. Dandalunda é o Inquice, que, me corrijam se eu estiver errado, eu não manjo muito de Angola, mas é o Inquice que representa a nascente da água. Oxum representa já o rio. Mas é tudo água, mas são
São ancestrais diferentes, irmão. São ancestrais diferentes. Mesmo que represente a água, mas cada um teve sua história, cada um teve seu culto próprio. Por exemplo, como eu já acabei de dizer, Dambê, B, Dan não é Bessem. Como eu acabei de dizer para vocês que Matamba não é Oiá. Matamba não é Oiá. Marquei mais algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, Azeri Kaya, Azeri Tobosi, é cultuado no Jeje. Ela não é Dandalunda, ela não é Oxum, ela não é Orixá, não é Inquice, é uma Vodum. Como Emanjá não é Kayalá, não é Kayá. Como Gu não é Ogum, não é... Ogum não é um Incoce, Ogum é um Orixá. Ogum é Orixá. Incoce é um Inquice. Incoce não é Ogum. Incoce é um Inquice. Ogum é Orixá. Gu é do Jeje. Assim como Otolu não é Kabila, como Otolu não é Oxóssi. Ah, você está falando besteira. Então tá. Então pesquisem. Então vê que muitos irmãos vieram do sul do Benin, outros vieram da Nigéria, outros vieram de Oió, cada um com seu culto próprio, com suas divindades próprias, com seus itãs, seus costumes. Então, irmãos, a gente precisa começar a parar de misturar. Ou melhor, nós precisamos começar a desmisturar essas coisas. Olha, eu cultuo Inquice, eu cultuo Vodum, eu cultuo Orixá. Temos alguns elementos que usamos de outras nações? Temos, nós do Queto, né? Alguns, né, usam o seu Rungeb, que simboliza a maioridade e tudo mais, mas o Rungeb é do povo, é dos irmãos Jeje. Recebemos os nossos 7 anos? Recebemos. Eu dificilmente uso o meu Rungeb. Por que está errado? Eu não vejo lógica no Queto, mas eu respeito, eu recebi, eu tive o direito de receber meu Rungeb. Simboliza a minha maioridade. Com o passar do tempo, vão se colocando uns seguizinhos azul, né, para simbolizar o seu tempo de iniciado, mas não pertence ao Queto. Você está falando bobagem? Tá bom, então pesquisa, vai se informar. Aí depois a gente conversa. Então, irmãos, esse vídeo foi só para dar mais uma alfinetadinha. Parem de misturar. Não existe Tata na nação Queto. Não existe Tata na nação Queto. Não existe Babá nem Iá na nação Angola. Quem é de Inquice, na Angola, tem que se intitular como Inquice, como iniciado por Inquice. Quem é de Orixá na nação Queto tem que se intitular como Orixá, como iniciado em Orixá, não em Inquice. Então, Babá, Iá, Queto. Mameto, Tateto, Angola. Então não misturem. Quem é de Incoce é Incoce. Quem é de Ogum é de Ogum. Quem é de Zaze é de Zaze. Quem é de Xangô é de Xangô. Quem é de Agué não é de Catendê, não é de Ossan. Quem é de Dan, quem é de Dambê ou de B, não é de Angorô. Cada coisa no seu devido lugar. Axé, irmão, Xangô abençoe a todos.